passados, né, mais de uma semana agora, né, como é que está a situação da CPI no momento? Fazer uma CPI para ver como é que as OSCs funcionam, porque eles falam ONGs, mas na verdade o nome hoje são entidades, organizações da sociedade civil, é legítimo para ver como é que o dinheiro público é aplicado. Só que uma CPI ela não é voltada para pessoas, ela é voltada para questões estruturais, para políticas chamadas políticas públicas. Então, da forma como foi colocada, e embora não aparecesse o nome de ninguém na proposta, foi veiculado e acabou se vinculando a uma pessoa, o que não é adequado. Esperamos que, se for aprovada, que seja dentro daquilo que se propõe e se ver como as organizações da sociedade civil agem com o dinheiro público, com a população em situação de rua. Por que, né, delas personalizarem o caso dessa maneira na sua pessoa, Padre Júlio? E, na verdade, qual é o alvo, né? A quem que o senhor incomoda tanto? Pois essa é uma questão que eu também não consigo perceber com clareza quando eles fazem esse linchamento ou esse foco. Mas, na verdade, hoje eu diria que São Paulo é a vitrine da especulação imobiliária. Hoje, São Paulo, como todas as grandes cidades brasileiras, são alvo do mercado imobiliário, da especulação imobiliária. E a população em situação de rua incomoda. A população em situação de rua, na lógica do empreendedor imobiliário, desvaloriza. Então, eu acho que tem uma lógica que não é explicitada. Eles odeiam os descartados e odeiam quem está do lado deles também. A Pastoral da População em Situação de Rua é uma ação da Arquidiocese de São Paulo, que tem duas vertentes fundamentais. Uma é conversar com a cidade. É conversar, então, com a prefeitura, com o Estado, com os ministérios, como agora a regulamentação da lei da arquitetura hostil. E a outra vertente é conviver. Conviver na dimensão religiosa, conviver na dimensão ecumênica, conviver na dimensão humana. A pastoral de rua não é uma OSC, porque a Arquidiocese de São Paulo não é uma entidade da sociedade civil. Até interessante, uma curiosidade, quando pedem o ato fundamental da Arquidiocese de São Paulo, sabe qual é? O documento da Proclamação da República. Olha só. Porque é o documento em que o Estado e a Igreja se separaram. Então a Igreja é separada do Estado. É o Estado laico. Então, o Estado não pode passar recursos para a Igreja. Ele passa recursos para entidades, e entidades que algumas são católicas, mas são entidades sociais. Então, para a pastoral, não há nenhum recurso público. Então, as ações da Igreja, elas são mantidas pela Arquidiocese, pelas dioceses, e são mantidas através de doações e através daqueles recursos que chegam às igrejas. Não tem nenhum dinheiro do poder público. Então, eu não recebo nada. Hoje, por exemplo, a Missão Belém tem 2.300 pessoas acolhidas, que usam fraldas, sondas, que precisam ser trocados de fralda 5 vezes por dia, que são alimentados por sonda nasogástrica, que precisam de alimentação na boca, sem nem um centavo do poder público. Nenhum centavo. Tudo é mantido através do esforço e, sobretudo, do testemunho. Quando as pessoas veem que você está cuidando da outra pessoa, muitos são generosos e ajudam. Seria possível falar um pouquinho sobre quem são essas pessoas? Porque a gente fala do rótulo e não fala das pessoas, né? Então, a pergunta fica interessante na medida que pergunta quem são essas pessoas. E para que nós saibamos quem são as pessoas, até entre nós, é preciso conviver. Você só conhece com quem você convive. E conviver com os indesejados, com os evitados, com os descartados, é um desafio, porque conviver é conflitivo.
Conviver é aprendizagem, conviver é descoberta, conviver é autoconhecimento. Conviver é muito exigente, não é fácil conviver. E a convivência é pano de fundo e condição sine qua non para amar. Você não ama se você não convive. Dá para definir um pouco esse perfil? São mais homens, são mais mulheres? Já sei que não são só pessoas negras, né? Há uma caricatura nisso dizendo que são todos negros, não são, né? Como é que a gente, na sua convivência... Quando a gente diz não são nem anjos nem demônios, para dizer são pessoas. Pessoas que perderam muito, pessoas que têm muitas frustrações. Então são pessoas que viram números. Eles passam a ser, para o chamado poder público, um número, um problema, uma quantificação. Então não... se tira deles essa categoria fundamental de um ser humano, a subjetividade, a interioridade. Ninguém pergunta para eles o que você sente, o que você pensa, se você gosta. Tudo é dito até, estou te dando isso, você não tem nada, aceita o que eu estou te dando e pronto. O que você está reclamando do quê? Então nega a eles toda a possibilidade de escolher, de decidir, de buscar. Então, isso faz com que a tua vida seja negada naquilo que tem de íntimo, de subjetivo, de essencial. Na sua compreensão, essas políticas higienistas pioraram com a pandemia? Eu acredito que a pandemia ou outros aspectos podem ter sua interferência, mas eu acredito que é o sistema neoliberal que nós vivemos, porque nós temos uma epistemologia neoliberal, nós pensamos de maneira neoliberal e nós nem nos damos conta. E essa ideologia também submete as pessoas que estão em situação de rua. O Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele diz que o sistema capitalista neoliberal fabrica a pobreza e a miséria e quer escondê-la. Então nós produzimos pessoas doentes, desfiguradas, perturbadas, desordenadas emocionalmente, com sofrimento mental. Nós produzimos e não gostamos do que produzimos e precisamos esconder, porque nós nos achamos uma sociedade tão perfeita, tão organizada, mas que produz uma miséria muito grande. Então é a lógica, precisamos fazer os palestinos desaparecerem, precisamos fazer os ciganos desaparecerem, precisamos fazer os LGBT desaparecerem, precisamos fazer os quilombolas desaparecerem, precisamos fazer os indígenas desaparecerem, precisamos fazer os pobres desaparecerem também. Uma pessoa em situação de rua aqui em São Paulo, ela pode custar para a prefeitura de R$2.000 a R$4.000 por pessoa. Só que o que chega nela é a salsicha. Aonde fica todo o recurso? Nas atividades meio. Tem o coordenador, o vice-coordenador, o assistente do coordenador, o supervisor e tal, e vai descendo, descendo, descendo. É um engano de pensar que esse recurso chega à pessoa. Se chegasse diretamente para a pessoa, ela sobreviveria de uma maneira muito melhor. O que é que está atrás de tudo isso? A tutela. Então, as pessoas são tuteladas. E esse é um grande problema nas chamadas políticas públicas, a tutela das pessoas. Então, o que é a tutela? Ele tem horário para entrar, horário para sair, horário para comer, horário para dormir, horário para tomar banho, horário para reclamar, horário para louvar. É tudo, a vida da pessoa passa a ser institucionalizada e burocratizada e tutelada. Então, se nega um princípio básico da vida humana, a liberdade. Explica para nós o que é aporofobia. Então, a palavra criada pela Adela Cortina vem do grego, que quer dizer medo, rechaço ao pobre. É rejeitar o pobre. Que decolonizada a palavra poderia ser usada como pobrefobia. Isto é,
fobia, todos nós sabemos, tem várias fobias. Então, a fobia é o medo, é a rejeição. Não é simplesmente um medo porque ele é perigoso. E rejeitar é por desprezo, por ódio. Então, a definição... Medo também. Medo, até na guerra, você não nega comida para o preso de guerra. O prisioneiro de guerra não pode ficar sem água e sem comida. Isso é uma convenção internacional. Então eu não posso, em nome de uma guerra falsa e errônea e hipócrita às drogas, querer punir a pessoa que é dependente química e não alimentá-la e não protegê-la. Então eu vou deixá-la morrer de fome. Uma política de aniquilar mesmo. Né? Isso é uma política de destruição, isso é uma política higienista e violenta, porque te autoriza a causar dor para o outro. E eliminar o outro. Pois é. Não é? O conceito de aporofobia, então, como já dissemos, foi criado pela filósofa Adela Cortina, embora não seja um sentimento novo. O novo, é recente, né? Foi criado... em 2017. Então. O novo foi que ela nominou, de maneira conceitual, um sentimento, um comportamento, um fenômeno existente. Então, por exemplo, ela diz, na Espanha, os africanos são muito bem-vindos, desde que eles tenham dinheiro. Então, se ele não tem dinheiro, assim como o latino-americano, que chegar lá, ele é bem-vindo, desde que ele tenha dinheiro. Quer dizer, se você não tem o que dar em troca, se você não entra na relação do comércio, ou na relação do eu pago, eu posso, eu tenho esse poder, então você passa a ser alguém que prejudica, porque você não consome, você deixa de ser consumidor, você deixa de ser aquilo que te dá status de vida. A Adela Cortina trabalhou muito a questão dos refugiados e dos imigrantes. Para nós, esse conceito foi ficando cada vez mais claro e a gente conversou com a Adela. Ela recebeu o livrinho da Companhia das Letrinhas, o livrinho da aporofobia. Até a gente teve uma foto onde a filósofa Adela Cortina está segurando esse livrinho e ela gostou muito da forma, e nós temos discutido com o pessoal lá todo o grupo que tem trabalhado nesse sentido, o Observatório de Pobrefobia e todos os grupos que têm atuado nessa área, como que nós vamos percebendo e o que foi interessante, como que nós fomos percebendo a partir deles. Então, por exemplo, esses dois livros, tanto este quanto Os Pombos, ele foi apresentado para os moradores de rua. Os desenhos, as ilustrações. Porque tanto a Blandina quanto o Lolo, eles conviveram lá na nossa roda de conversa. E foi interessante que nesse dos Pombos, por exemplo, quando eu fui apresentando para eles os primeiros desenhos, as primeiras ilustrações, eles, sem ter texto, disseram, somos nós. Olha só. E até isso eu coloco aqui nesse pequeno parágrafo, dizendo que eles logo perceberam que era deles que estava falando. E foi interessante que eles pediram que no livro aparecesse uma figura LGBT, que aparecesse mais pessoas negras e pessoas deficientes. Então, eles queriam que tudo isso aparecesse e eles que sugeriram. Então, quando aqui no livrinho fala que eles são pessoas e querem ser vistos como são, aparecem essas várias diferenças ou diversidades ou pluralidade que forma a população em situação de rua. Então, eles têm, e eu acho que essa grande questão, eles têm consciência de que as pessoas os evitam. Eles têm claro de que eles são rejeitados. Então, isso é muito duro. Porque quando você sabe que te criticam, talvez o mais duro seja falar para a gente aquilo que a gente sabe, mas não quer que ninguém fale. Então, falam muito para eles. Vocês
são mendigos, vocês são maloqueiros. Então, eles vão tendo As consciência. pessoas atravessam a rua, não é? Eles têm muita consciência disso. Então, quando eu pergunto para eles e falo sobre isso, pusemos cartazes, imediatamente eles levantam muitos exemplos. Eles falam, tal lugar, eu vi aqui, tem ali. Tem... Então, acho que o grande processo pedagógico, filosófico, político, é você ter consciência, saber como você é tratado e por que a pessoa te trata dessa forma e que você está sendo, está vivenciando esse ódio, Esse preconceito. essa rejeição, esse preconceito. Isso é muito duro. Esse nome ajuda ou esse nome acomoda também? Porque muitas vezes os conceitos fazem isso, né, pai? Sim. Aí eu acho que tudo é conflitivo, porque o processo educativo, o processo amoroso, o processo de humanização numa sociedade tão desigual como a nossa, ele é conflitivo. Se você disser para uma pessoa, você é homofóbico, o que as pessoas dizem? Não. Não. Você é racista? As pessoas vão dizer o quê? Não, eu não. Eu racista? Eu tenho meu parente, Mas não que sei o quê, ele é o racista. Você é homofóbico? Eu não, tenho amigos LGBT e tal. E aí você pergunta para as pessoas, você é aporofóbico? Você? Não. Eu não. Eu só não quero eles aqui na minha porta, mas eu não sou aporofóbico. Então, quando você traz o conceito, como agora foi regulamentada a lei que proíbe a arquitetura hostil, tudo isso é um conflito. É um conflito. É como dizer para os países que dizem que descobriram a América que eles são colonizadores. Eles vão dizer que não, que eles nunca foram colonizadores, nem conquistadores, nem ocupantes da América, da África. Eles não querem assumir. Então, assumir que a aporofobia está dentro de todos nós é um desafio. E é a única forma de libertar, a única forma de superar. Então, é difícil porque, por exemplo, eu posso dizer, eu nunca sofri aporofobia. Ou eu nunca sofri o racismo, porque eu sou caucasiano, então não sofri o racismo. Ou nunca sofri a homofobia. Mas, por exemplo, eu digo, eu sofro o preconceito que se tem com a teologia da libertação. Sim. Então, porque muita gente fala, você é comunista, herege, marxista, seja lá o que for. Então, todo preconceito dói. Porque como é que você pode explicar o racismo? Como é que você explica a homofobia? Como é que você explica o machismo? E entra nisso, como é que você explica a aporofobia? O que te autoriza eticamente Você explicar. a ser isso, a rejeitar, a desumanizar, a negar a humanidade da pessoa que é LGBT, ou negar a humanidade da pessoa que é quilombola ou é indígena. E esse ódio tem um fundamento, e aí talvez do preconceito que a gente sofre e que sofre o marxismo. Porque o fundamento de tudo isso é econômico também, é de classe também. O LGBT pobre, negro, a mulher trans ou o homem trans pobre vai sofrer muito mais do que o que for intelectual. E dentro da comunidade, entre eles também. Também, sabe? porque isso penetra e passa em tudo. Então, lidar com essas questões, por isso que esses livros são muito importantes, porque eles estão voltados para a criança e para os adolescentes. E todo livro para criança e para adolescente serve para todos, até para os idosos. Porque é um processo educativo e um processo de você, lendo isso, localizar. Aonde eu estou aqui nessa história? E muitos que vão ler estão aqui falando que aqueles são sujos, infelizes e tudo mais. E é interessante que na elaboração do livro, eles que pediram que pusesse são os infelizes.
Foi sugestão deles. Deles mesmo. Que as pessoas falam para eles, vocês são os infelizes. Quer dizer, tiram o direito até de ter a felicidade, que seja um momento fugaz, que seja um momento... Então, lidar com essa questão é incômodo, porque é uma pergunta para você, e eu coloquei aqui no livrinho, né? Esse livro nos ajuda a combater a aporofobia, também conhecida como pobrefobia, a que vemos e a que está escondida em cada um de nós. Porque o temor é de cada um de nós, né? É tão impressionante quando a gente entrega os sabonetes e mesmo as roupas, a primeira coisa que eles fazem é cheirar. Isso vai ter o meu cheiro. Isso não tem um cheiro de um outro. Vai ter o meu cheiro. Eles cheiram o sabonete, porque nada chega na mão deles, e essa é uma questão séria. Esse sistema é punitivo, a desigualdade pune, e ela não permite nenhum prazer para aquele que é punido. Então, por exemplo, tanto nos presas, quanto nas pessoas que estão na situação de rua, é negada a sexualidade. Na sua visão, ele não pode ter afeto. Se ele estiver namorando, vão dizer, olha lá que moral, estão lá se agarrando. Todo mundo está vendo. Porque a vida deles é publicizada, perde a privacidade. Ele não tem privacidade nem no lugar que ele dorme, porque é um dormitório coletivo. Já falamos disso, mas o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. O senhor tem fé? O senhor é otimista ou é pessimista em relação a essa situação do Brasil que não muda, né? Não vem mudando? Eu acredito que toda mudança é histórica. Eu luto por uma mudança que eu não vou ver o resultado. Por isso eu sempre digo, eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim, porque eu não vou ver o resultado. E penso muito agora, durante os momentos mais difíceis da pandemia, em Dom Pedro Casaldáliga. Ele morreu durante a pandemia, foi sepultado descalço na beira do rio Araguaia, carregado pelos indígenas, no cemitério dos esquecidos. Sim. Ele é um derrotado? Não, ele é uma semente de uma luta que continua. Então, eu penso assim, a gente faz parte de uma luta. A luta não começou comigo, não vai terminar em mim, a luta não é só minha, é de muitos. Então, é uma luta, a gente faz parte da história de uma luta.